pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. A gente dá continuidade aqui aos nossos estudos sobre o continente europeu, né? Agora tratando um pouquinho dos aspectos econômicos, tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa em economia e pensa no continente europeu, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a União Europeia, né? E o que é a União Europeia? A União Europeia, ela vem se consolidando aí como o bloco econômico mais importante do mundo, né, pessoal? Que congrega aí 27 países membros, né? Que alcançou um nível de integração bastante elevado, né? Eles estão aí hoje considerados, classificados como um mercado comum, né? Onde você tem a circulação mais fácil, né? Tanto de pessoas como de mercadorias, de capitais, de informações, né? Então isso a gente considera que seja o maior nível de integração alcançado até o momento pelos blocos econômicos que nós temos aí, né? E o que é um bloco econômico, né, pessoal? Para que serve um bloco econômico? Então, nesse contexto, né, de sociedade globalizada que a gente vive, onde as fronteiras elas foram drasticamente reduzidas, e elas não foram reduzidas, não estou falando da redução mesmo física da coisa, né? Mas do ponto de vista virtual. As fronteiras, elas meio que deixaram de existir virtualmente, né? Porque hoje a gente consegue comercializar com praticamente todo e qualquer país do mundo, né? A gente consegue se comunicar, a gente consegue trocar informações numa velocidade gigantesca, né? Então os países, eles tiveram que ir atrás de mecanismos para se manter competitivo dentro de uma economia agora muito rápida, muito veloz, muito dinâmica, né? Então essa regionalização, essa criação de grandes blocos regionais foi uma das estratégias, né? Criar blocos econômicos é uma estratégia para fortalecer as economias a nível regional, tá bom? Então a gente tem aí a União Europeia se consolidando como uma grande potência, né? Então ela não surgiu como União Europeia, né? Ela vai ser antecedida pela chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Também conhecido como CECA, que foi instituída em 1952. Depois ela vai passar a se chamar Comunidade Econômica Europeia, né? CE, em 57. E aí, só posteriormente, é que a gente vai ter essa nomenclatura de União Europeia, né? A gente tem o Tratado de Maastricht como um delimitador, né, como um marco na fundação da União Europeia. Lembrando, pessoal, que dentro da União Europeia a gente tem um conjunto de instituições, né? A gente tem o Parlamento, a gente tem o Conselho da União, o Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, né, um Banco Central. Então não quer dizer que os países não tenham essas instituições, ou seja, os países têm as suas próprias instituições, mas eles estão subordinados também a essas instituições que são conjuntas, que são comuns aos países membros, tá certo? Uma outra peculiaridade é a chamada zona do euro, né? A zona do euro é composta pelos países da União Europeia que adotam o euro como moeda oficial. E a gente diz isso, né, coloca isso, porque não são todos, né? Não é uma obrigatoriedade. Você faz parte da União Europeia, você vai ter que utilizar o euro como moeda oficial. Não, né? Então alguns utilizam, outros não, né? Como é o caso aí, ó, da Suécia, da Polônia, da República Tcheca, da Hungria, da Romênia, né? São países que mantiveram a moeda que eles já utilizavam antes de aderir à União Europeia, né? Talvez o mais conhecido aí fosse o Reino Unido, né? Que utilizava a libra esterlina, uma moeda muito valorizada, né? Só que, como bem sabemos, há alguns anos eles vêm passando por um processo de saída da União Europeia, né? Chamada de Brexit, certo? E aí a gente tem uma crise também, né? A gente tem uma crise nessa chamada zona do euro, porque nem todos os países estão no mesmo patamar de desenvolvimento econômico, né? Então você vai ter países com alto desenvolvimento econômico, como é o caso da Alemanha, da França, e você vai ter outros países, como é o caso da Grécia, né? Que são países que estão num nível abaixo e inclusive se encontram em condições de grande endividamento, né? Então tudo isso meio que cria uma crise nesse contexto da zona do euro. E o que um país, o que uma nação precisa ter para ingressar na zona do euro, né? Basicamente, para fazer parte da União Europeia, os países se candidatam e precisam cumprir uma série de requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, ser um país democrático que respeite os direitos humanos e proteja as minorias, tá? Ter uma economia de mercado que seja capaz
capaz de competir com as outras economias do bloco, tá? Lembra que eu falei lá no início que o objetivo do bloco econômico é fazer com que aqueles países, aquela região, se tornem competitivos ou se mantenham competitivos ou aumentem a sua competitividade no mercado internacional, né? Mas para isso eles têm que ter um certo equilíbrio, né? Você não pode ter discrepâncias muito grandes, porque senão vai ter que ficar servindo como sustentáculo do outro, né? Então tem que ter uma economia competitiva dentro do próprio bloco, né? Ser capaz de assumir todas as responsabilidades políticas, econômicas e jurídicas que cabem a todos os países do bloco, e isso remete àquelas instituições que a gente viu, né? Ou seja, políticas setoriais, políticas econômicas, né? Vão existir políticas conjuntas. Então, para você fazer parte, você tem que assumir a responsabilidade, né, de arcar, né, de estar de acordo com essas políticas. Ser aceito por todos os outros países membros, né, funciona como uma espécie de conselho, e o mais importante deles, localizar-se na Europa, né, pessoal, isso é muito importante. Do ponto de vista da atuação do continente europeu no mercado internacional, tá, pessoal? Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona a partir dos setores da economia, tá? Então, primeira questão, nós temos um continente que tem dimensões territoriais reduzidas, tá? Então, o território é pequeno. E além de eu ter um território pequeno, lembra que a gente está ali numa zona temperada, uma parte está próxima ao círculo polar, ou seja, muito frio, você pode ter o congelamento de alguns recursos, né, como o solo, como a água, como a vegetação. Só que, apesar dos pesares, o continente europeu consegue ter uma grande produtividade, tá? E por que ele consegue ter essa grande produtividade? Vamos lá. Na agricultura, a agricultura que é praticada é uma agricultura muito moderna, uma agricultura que se dá em pequenas propriedades, né, porque o espaço é reduzido, mas que utiliza alta tecnologia. Então você tem a ciência, você tem a tecnologia trabalhando em prol da produção, no caso a produção agrícola. E você tem também a utilização de técnicas avançadas de manejo, né, de manejo do solo, de manejo dos recursos, de manejo dos cultivos, tá bom? Então, o continente europeu, né, a União Europeia, vai se firmar aí como uma grande produtora de commodities, né? Lembrando que commodities são aqueles gêneros de exportação que são advindos do primeiro setor, né? Ou seja, que não passaram por significativos processos de transformação, tá bom? Especialmente das chamadas culturas de frio, porque se eu estou ali numa região temperada e uma parte na região polar, as culturas de frio elas vão predominar. E o que é a cultura de frio, né? É o trigo, a cevada, né? Que são grãos que vão ser muito utilizados, né? Principalmente aí na fabricação de massas, né? Que o mundo inteiro consome. E aí você tem um mundo tropical, né? Gigantesco, que não tem uma produção considerável desses gêneros, né? Dessas culturas. Então são grandes importadores dessas chamadas culturas de frio produzidas no continente europeu. A gente vai ter também a pecuária, né, que é a criação de animais, que no caso vai se dar de forma intensiva, pelo mesmo motivo, pessoal. Se eu tenho pouco espaço, eu tenho que otimizar esse espaço. Então eu crio meus animais de forma confinada, né, utilizando pequenas propriedades, e ali naquele espaço reduzido, eu vou fornecer para o meu animal tudo o que ele precisa para ter uma alta produtividade, né? Uma alimentação adequada, um acompanhamento veterinário, vacinas, hormônios, remédios, água na quantidade ideal, né? Então tudo que o meu animal precisa, ele vai receber. Só que isso torna esse animal mais caro, né, pessoas? Então vai ser um animal que ele vai ser considerado mais valoroso, né, vivo. Então chamado gado em pé, né, que é muito utilizado na pecuária leiteira e também aí no mercado de reprodução de animais. Do ponto de vista do extrativismo, né, você tem também, não tem um impacto muito grande na economia, mas nós temos, né, a mineração, né, principalmente o carvão mineral, que foi super importante no período da Revolução Industrial, né, pessoal? As primeiras grandes áreas industriais, as grandes zonas industriais surgiram próximas às grandes minas, né, as grandes reservas de carvão mineral. Então, isso tem um impacto também na economia, tá? A pesca também tem o seu impacto, né? Você tem uma série
de produtos que são muito particulares, né, do continente europeu, como é o caso do bacalhau, né, do atum. Então são produtos que advêm aí da pesca realizada no continente europeu, tá? E a gente tem a silvicultura. Para quem não lembra, silvicultura ela vem a substituir o extrativismo vegetal madeireiro, né? Ou seja, ao invés de eu desmatar as minhas florestas para extrair madeira, agora eu vou cultivar madeira, vou cultivar árvores para a extração de madeira, né? Madeira e celulose também, no caso, para a produção de papel, tá bom? Do ponto de vista do segundo setor da economia, das indústrias, o que nós temos? Né? Uma considerável industrialização, né? Em praticamente todos os países, sobretudo, como nós já falamos, nos países da Europa Ocidental, né? Que foram aqueles países que historicamente tiveram associados, né, ao bloco capitalista, tá bom? Essa indústria ela vai empregar uma maior tecnologia e vai produzir também bens de alta tecnologia, né? Bens de alto valor agregado no mercado internacional. E uma outra atividade agora inserida no terceiro setor da economia vai ser o turismo, né, pessoal? O turismo vai arrecadar vultuosas quantias aí, né? Vai contribuir muito para o PIB de vários países do continente europeu, né? Então é um setor muito importante, tanto do ponto de vista não só as belezas naturais em si, né, culturais, os patrimônios históricos e tudo, mas as pessoas se veem muito atraídas também por esses países contar com uma ótima rede de transportes, por serem países muito seguros para os turistas, né? E um outro ponto é o entretenimento, né? Você tem grandes eventos que acontecem anualmente no continente europeu que também movimenta muito dinheiro, movimenta muita capital. E aí eu trouxe como exemplo o famoso campeonato europeu, né? Que não movimenta somente ali com os jogos, né? Mas tem todo um mercado, né? De uniformes, de bolas, de produtos exclusivos, né? Jogos virtuais, videogames, então tudo isso está inserido nesse contexto aí do entretenimento. E aí a gente passa a falar um pouquinho sobre as tensões e conflitos que acontecem no continente europeu, né? A gente vinha falando aí da economia, né, consolidada, uma economia que passa por poucas crises, né, crises que não são constantes, mas existe também os pontos negativos, né, os conflitos. E aí a gente começa falando sobre os conflitos no Reino Unido, né? E o primeiro deles, e talvez o que está mais na mídia, né, o chamado Brexit, né, que é um movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. Enquanto você tem alguns países querendo entrar, você tem o Reino Unido querendo sair, né? Então foi realizado um referendo, né, uma consulta à população para ver o que eles achavam, né, se eles optavam por permanecer ou optavam por sair, né? E aí foi uma disputa bem acirrada, né, mas acabou que o voto pela saída prevaleceu. E quais são os argumentos, né? Se tem tantos benefícios, né, se manter competitivo no mercado internacional, por que o Reino Unido quis sair, né? Então, basicamente, eles alegam que a União Europeia, as instituições que compõem a União Europeia, acabam retirando a autonomia, né, a autonomia dos países, o que dificulta acordo com outros países, né, acordos bilaterais entre o Reino Unido e outros países. Então, é caro também manter-se no bloco, né? Tem uma série de impostos que são pagos e isso tem um custo. E um outro ponto fundamental também foi a chamada crise migratória, né? Eles começaram a considerar que vultuosas quantias estavam sendo destinadas, né, a atender esses refugiados e que parte dessa população migrante estava tomando os postos de emprego dos nativos aí do continente europeu, tá bom? Na Escócia também existe alguns descontentamentos, né? Algumas tensões. O que existe lá? O sentimento de que os interesses, né, do governo central britânico nem sempre estão em sintonia com os anseios da sociedade escocesa, né? Então você tem aí um desequilíbrio. Então eles também realizaram um plebiscito, só que para saber se a população gostaria ou não de permanecer no Reino Unido, tá bom? E tem também um outro conflito nas Irlandas, né? A gente tem a Irlanda do Norte. Então lá o conflito que existe é de ordem religiosa, tá bom? Então essa discrepância, né, entre os
os anglicanos e os católicos, né, os cristãos católicos, enfim, gera uma série de animosidades lá nas Irlandas. E também eles divergiram na questão do referendo, né, o referendo para se manter ou não na União Europeia. Houve uma divergência também entre a população das duas Irlandas. Na Espanha também a gente vai encontrar alguns conflitos, né, algumas tensões. A primeira delas vai estar na região da Catalunha, né, e se dá basicamente tanto por uma questão cultural como também por questões econômicas, né. Então a Catalunha é o principal polo industrial da Espanha, né, uma região muito rica, né, que produz muita riqueza, e aí ela acha que sustenta o restante do país, né, e tudo mais. E do ponto de vista cultural também, né, eles não se identificam com a cultura que é predominante no restante do país. Então, recentemente, quando eu falo recentemente, está com um ano ou dois mais ou menos, eles declararam a sua independência, né? Só foi uma declaração unilateral. A Catalunha se declarou independente, mas isso não foi reconhecido pelo governo central espanhol e também não foi reconhecido pela comunidade internacional, né? Então, poucos dias depois, houve um voltar atrás, né? E hoje se mantém como estava antes, né? A Catalunha sendo uma região da Espanha, mas que ainda nutre esse sentimento separatista. A gente tem também o chamado País Basco, né, que vai se estender por parte do território francês. É uma porção do território da Espanha que fica na região de fronteira com a França. Então aí basicamente eles querem se separar por uma questão de identidade cultural, né? Eles se veem muito mais próximos da cultura francesa, né, daquilo que se pratica lá, do que se tem na Espanha, tá? Então, inclusive lá tem-se a formação de um grupo armado, né, que já foi bastante violento, mas hoje se encontra aí meio que num cessar-fogo, que é o chamado ETA, né, Pátria Basca e Liberdade. E tem também a região da Galícia, né? A Galícia é uma região agora no lado oposto, né, uma região de fronteira com Portugal. Então, as pessoas dessa região também não possuem essa identidade cultural com a Espanha, né? Elas se sentem aí muito mais próximas de Portugal. Então nutre um sentimento ou de anexação ao território português ou de independência, né? Tornar-se um país independente. Existem outros conflitos, pessoal, na Europa, né? Menos conhecidos, menos falados, né? Menos discutidos na mídia, que é no Kosovo, na Crimeia, na Chechênia, né? Que esses estão relacionados a disputas territoriais, né? E a gente tem a chamada questão curda, né? Os curdos são reconhecidos como o maior povo, né, sem território próprio. Então, é uma população que se encontra dispersa por alguns países, né, da Turquia. A Turquia é um país que está uma parte no Oriente Médio e uma parte na Europa, né? Então, você tem uma grande parcela da população curda na Turquia e em outros países do entorno. Eles reivindicam aí a formação de um país próprio, autônomo, independente, né, o chamado Kurdistão. O terrorismo também, que é uma questão que vem impactando muito a Europa, sobretudo nos últimos anos, né? O crescimento dos chamados grupos jihadistas, né, que são os movimentos militares extremistas que têm como fundamentação a religião islâmica, tá? Lembrando que isso não é uma generalização, são grupos extremistas, é uma minoria e que vem promovendo várias ações, né? Tanto ações coordenadas como também dos chamados lobos solitários, né? Que são aquelas pessoas que consomem aquelas ideologias e acabam promovendo ataques, né? Como alguns que a gente pôde observar na mídia aí no último mês, nas últimas semanas, né? Por exemplo, o assassinato de um professor na França, né? E também o ataque a uma igreja, né? A uma igreja católica. A gente tem também o chamado Estado Islâmico, né? Que é uma organização dentro desse grupo jihadista, né? Que busca implementar um Estado monárquico com base na interpretação extremista do Islã, tá? Que é o que eles chamam de califado. Tá bom, pessoal? É isso, a gente encerra por aqui. A gente volta na nossa próxima videoaula para falar um pouquinho sobre a Oceania. Bom, é isso. Tchau, tchau.